acho que é algo que a gente precisa para ontem, falar mais e trabalhar mais com relação ao LinkedIn. Então, gratidão. Muito obrigada. Me ouvem bem? Sim, não, mandei joinha, só para saber. Perfeito. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Patrícia. É uma imensa honra estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu considero tão relevante para qualquer idade, mas principalmente para jovens e principalmente para jovens universitários. Pode passar, Lari. Bom, só um breve resumo sobre mim. Então, para falar de carreira, nada melhor do que eu começar contando um pouco sobre a minha. Então, sou psicóloga de formação, tenho 7 anos de experiência em RH, 5 anos exclusivamente em recrutamento e seleção. Me dá insumo aí para trazer algumas dicas para vocês sobre o assunto. Sou pós-graduada em gestão de pessoas, carreira, liderança e coaching pela PUC. E aí nós tivemos uma mudança, né? Acho que vocês provavelmente viram no banner que a Lari divulgou, que eu estava como business partner na minha incorporadora. Porém, eu mudei de área essa semana, estou agora na área de treinamento e desenvolvimento, que faz um pouco mais sentido com a minha carreira. Faço também atendimento em psicoterapia, mentoria de carreira em LinkedIn e sou apaixonada por pessoas e propósitos. Quando eu iniciei o RH, eu tinha muita resistência em encarar o RH como uma forma de auxiliar pessoas. Eu entrei na faculdade de psicologia, obviamente, para ser psicóloga, e eu pensava, poxa, o RH ele não é algo que vai me agregar tanto assim, não é algo onde eu vou ter disponibilidade para ajudar pessoas, apoiar e desenvolver pessoas. E recebi, em troca, completamente o contrário. Então, dentro do RH, existe muita possibilidade de desenvolver pessoas, de encontrar propósitos, porque, para mim, carreira é igual propósito. Bom, pode passar, Lari. Para resumir um pouco do que eu quero falar com vocês, eu quero deixar um tempo considerável no final para responder dúvidas que vocês tenham sobre o próprio LinkedIn, sobre a própria carreira, sobre o próprio currículo. Acho que isso é muito válido. Mas eu gostaria de dividir o nosso encontro em 3 momentos. O primeiro seria a importância do LinkedIn, por que usar. O perfil ideal, então eu vou ajudar vocês com algumas dicas de como estruturar um perfil no LinkedIn que seja atrativo para recrutadores. E alguns segredos, algumas dicas básicas para usar as ferramentas a seu favor. E com ferramentas eu digo, inclusive, a inteligência artificial. E a importância do LinkedIn? O LinkedIn ele é uma rede social, mas ele não deve ser tratado como uma rede social. Uma analogia que eu uso muito quando eu dou mentoria de carreira é que nós não devemos tratar o LinkedIn como uma rede social comum. Nós temos que tratar o LinkedIn como o Tinder do mercado de trabalho. Em uma rede social comum, nós temos a tendência de ser consumidores passivos de conteúdo. Então, nós ficamos o tempo todo consumindo vídeos que outras pessoas fizeram, consumindo postagens que outras pessoas fizeram, mas nós não proativamente construímos conteúdo ou ativamente fazemos interações. Então, o LinkedIn ele precisa ser tratado como o Tinder, onde quem não é visto não é lembrado. Então, para você ter visibilidade no LinkedIn, para que você consiga ter um LinkedIn que seja positivo e atrativo para recrutadores, é muito importante que você haja com intencionalidade, seja fazendo interações, comentários, postagens, repostagens, enfim, algo que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí deixei também que o parceiro ideal, ele é tal qual o emprego ideal. Então, assim como, nunca usei Tinder, mas para quem usou, sabe que dentro do Tinder você precisa ter um perfil que seja atrativo e você precisa de muitas buscas. Não é logo de cara que você vai encontrar o parceiro ideal que vai dar match com você. E assim, dentro do LinkedIn, da mesma forma, você precisa fazer buscas, precisa ter um perfil atrativo e ele vai ser ajustado mediante tentativa e erro até chegar nesse match ideal, que é o emprego ideal. Tem alguns dados para pautar essa questão da importância do LinkedIn. Então, nós temos um estudo que comprova que 122 milhões de pessoas receberam entrevista através do LinkedIn e 35,5 milhões foram contratadas por uma pessoa com quem se conectaram no site. Esse é um dado atual que saiu no site do LinkedIn de 22 de agosto de 2023. E aí o LinkedIn ele serve para várias questões. É uma forma de networking, não somente para você que está desempregado, mas para você que já trabalha, para você desenvolver as suas skills, se conectar com outras pessoas. É uma ferramenta de visibilidade,
Então, é onde você consegue alcançar e ser visto por recrutadores, por hunters, e até mesmo por pessoas da sua própria área, para criar conexões, não somente para um emprego CLT, para um emprego, às vezes, uma parceria, em uma palestra, ou então para montar uma empresa juntos, né? Não sei aqui quem é da área da saúde, mas no LinkedIn a gente vê muitos fisioterapeutas se juntando com fisioterapeutas, fonos, psicólogos, enfim. É uma ferramenta que te dá credibilidade, porque diferente de um currículo tradicional, no LinkedIn você consegue colocar os seus resultados. Você posta sobre os projetos que você fez, as métricas que você alcançou, e aí você consegue dar um embasamento de tudo aquilo que é a sua experiência de uma forma que é validável. Então, é uma ferramenta que te dá credibilidade no mercado de trabalho. E, obviamente, o principal foco do LinkedIn, o maior uso dele hoje, é para alcançar oportunidades. Como ex-recrutadora durante 5 anos, a maioria das vagas em que eu trabalhei, eu procurava sempre, primeiro no LinkedIn e depois em outras fontes de recrutamento. Apesar de usarem recursos como o Gup, vagas, InfoJobs, o LinkedIn ele centraliza tudo isso. Então, todas as empresas que usam esses recursos, essas ferramentas apartadas, né, separadas, acabam usando o LinkedIn para centralizar essas oportunidades. E aí, entrando para a parte do perfil ideal. Infelizmente, tanto em uma entrevista quanto em uma análise de LinkedIn, o recrutador leva em média 6 segundos, segundo estudos, para formar uma opinião sobre você. Eu sei que é duro, a vida não é justa, então a primeira impressão ela vai ficar. Pensa que cada recrutador ele trabalha em média de 30 a 40 vagas dentro de um fluxo normal de recrutamento. E para cada vaga ele precisa apresentar 5 finalistas para um gestor. E para ele alcançar 5 finalistas, ele entrevista normalmente 5 vezes mais que isso. Então, nós estamos falando de 25 pessoas sendo entrevistadas para você conseguir apresentar os finalistas para o gestor. Se eu errei a conta, gente, sou psicóloga, mas eu acho que é basicamente isso. E você precisa, então, ter um pool muito grande de candidatos, e para isso você precisa ter muita agilidade para criar currículos. Então, não adianta você abrir um currículo e se ele não te chamar, se ele não te atrair logo de cara, se ele não der match com o que você considera essencial para um currículo, a maioria dos currículos são, então, descartados. Por isso, a parte mais importante do seu LinkedIn está nos objetivos principais, que são as 3 primeiras telinhas, a gente vai falar um pouco deles também. E eu deixei aqui para reflexão também uma frase que eu gosto muito de Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, que diz: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O maior erro das pessoas na primeira parte do LinkedIn é não ter foco. Então, se você tem um objetivo de carreira, se você quer alcançar alguma coisa específica na sua vida profissional, você precisa que o seu LinkedIn reflita isso. Porque muitas vezes, até pela necessidade, eu entendo essa necessidade de conseguir um emprego de uma forma rápida, de uma forma assertiva, a gente acaba atirando para todos os lados e isso não é positivo. Porque aos olhos do recrutador, você se torna uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem previsibilidade daquilo que quer a longo prazo. E quando eu trago alguém para minha empresa, é muito mais importante que eu traga alguém que esteja aderente à minha cultura e que queira perenizar comigo, que queira ficar comigo por um longo período de tempo, do que trazer alguém que talvez tenha todas as certificações possíveis, mas não tenha um objetivo claro de carreira. Então, carreira sempre vai ser igual ao propósito. A maioria das pessoas hoje que estão desempregadas, que não encontram nada, está muito relacionado a essa questão de não terem um foco específico, de não saberem para onde querem ir, e também algumas diquinhas de perfil que fazem com que vocês caiam, né, no filtro dos recrutadores e sejam eliminados logo de cara. Então, aqui falando do perfil ideal, eu trouxe algumas dicas. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, para quem já usa LinkedIn há um tempo, provavelmente já sabe dessas dicas, mas eu acho muito importante reforçar, porque sempre tem, quando eu faço análise de currículo e mentoria de carreira, a pessoa ela tem uma coisa, mas ela não tem outra. Então, eu vou disponibilizar depois o material para que vocês possam também fazer um checklist no LinkedIn de vocês, para ter certeza que vocês estão com tudo em dia. A primeira parte é a foto. E parece idiota, mas a foto ela precisa ser uma foto profissional, em uma rede social profissional. Então, o fundo neutro, sempre do ombro para cima, e uma autenticidade de acordo com seus objetivos. Se você é da área da saúde, uma foto de jaleco é bem vista. Se você é de uma área corporativa, uma foto com uma roupa social trará mais credibilidade. Agora, se você é da área de design, de marketing, uma foto um pouco mais disruptiva, com uma roupa mais despojada, talvez faça mais sentido. Lembrando que sempre, e eu vou falar isso o tempo todo aqui, carreira igual propósito.
Então, você precisa adequar o seu LinkedIn àquilo que você é, a sua autenticidade, aquilo que você quer para a sua carreira. É imprescindível evitar selfies. Por quê? Quando você tira uma selfie, ela não passa a mesma autoridade que uma foto tirada por outra pessoa. Mas, Paty, eu não consigo, eu não tenho alguém para tirar foto para mim, eu não tenho um fundo neutro. Por isso, eu trouxe a dica desse Profile Pickmaker, que é um aplicativo completamente gratuito. Na verdade, é um site no navegador, onde você consegue, através da IA, colocar um fundo nas suas imagens. Então, você sobe a imagem que você vai utilizar, a foto que você tirou, apoiou o celular em algum lugar e tirou a foto, e você consegue escolher um fundo. O fundo do meu LinkedIn, a foto do meu LinkedIn, vocês vão ver mais para frente, eu fiz dessa forma para poder simular para vocês. Então, até aqui tudo bem. Vamos lembrar que as fotos precisam sempre trazer autenticidade, credibilidade e que elas são importantes demais. E quando eu digo que elas são muito importantes, e talvez uma das coisas mais importantes, né, são esses 3 pontos, é porque nas interações que você faz no LinkedIn, o que fica sempre é a sua foto e o título do seu LinkedIn. Se você comenta na postagem de alguém, se você curte, sempre vai aparecer a sua foto. E como eu falei lá no começo, quem não é visto não é lembrado. Então, é muito importante que vocês deixem muito claro o seu perfil profissional de uma forma que qualquer recrutador que bata o olho, seja em uma interação, em alguma publicação sua, ele saiba ali, nossa, ok, temos aqui um profissional que eu consigo confiar e vou me interessar por ele, vou pesquisar e fazer o famoso stalker que todo hunter faz. O segundo ponto é o banner. O banner é aquela capa que a gente tem no LinkedIn. O banner é muito importante porque ele serve como uma fonte adicional de informação. É a parte que mais ocupa espaço no seu LinkedIn e ali você consegue personalizar e tornar ele adequado aos seus objetivos. E para isso eu deixo aqui o Canva, que também é uma ferramenta gratuita. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam a como usar. E dentro do Canva a gente tem, inclusive, um tipo específico de documento onde já tem alguns modelos prontos para a capa de LinkedIn. Tá? Agora, o terceiro, e a parte mais importante, é o título. O título é o resumo do resumo do resumo daquilo que você tem como objetivo. Sempre vai ficar a sua foto, o banner e o título daquilo que são seus objetivos de carreira. É muito importante que você coloque palavras-chave. Então, por exemplo, se eu sou uma business partner, eu preciso colocar eu sou BP, consultora de RH, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, colocar palavras-chave, mas que façam sentido dentro daquilo que é o meu objetivo. Por exemplo, se eu sou da área financeira e eu coloco lá analista financeiro, eu não posso colocar analista financeiro, assistente financeiro, coordenador financeiro. Isso traz para o recrutador uma incerteza. Pera, ele tem um nível de analista, assistente ou coordenador? Então, é muito importante que as palavras elas sejam estratégicas na escolha quando você for preencher o título. E aqui sobre o título, eu trouxe uma dica muito importante. Quem copia, amigo é no LinkedIn. Então, se você quer saber, não tenho certeza de qual é o título ideal para minha carreira, pesquisa no LinkedIn e vai encontrar esses trend toppings, né? São as pessoas que aparecem primeiro, mesmo que não tenham nenhuma conexão com você, e você vai ver o que elas têm usado para colocar no seu título e você consegue replicar. Então, a maioria deles coloca analista de marketing, comunicação interna, endomarketing. Então, você vai começar a replicar isso que você está vendo no LinkedIn de outra pessoa que está aí bombando, né? Está como segunda pessoa aparecendo nas buscas dentro do LinkedIn e vai conseguir trazer para o seu LinkedIn, sempre adequando aquilo que você tem como objetivo de carreira. Mas isso ajuda muito quando você não sabe realmente o que colocar. Então, vale a pena você pesquisar uma pessoa de carreira que tenha carreira semelhante à sua e copiar ali o que ela tem feito e colocar no seu LinkedIn em relação a título, resumo, enfim. Só não vamos copiar a experiência, porque não dá certo. Ainda sobre o perfil ideal, nós temos outros pontos. Um deles é o sobre, que é o resumo onde você coloca ali todas as suas informações. E aqui o storytelling faz toda a diferença. Por exemplo, eu tenho 7 anos de RH, mas eu iniciei no RH como aprendiz. Se eu coloco, iniciei no RH como aprendiz, biriri bororó, fiquei 2 anos, enfim, não traz a mesma credibilidade do que eu somar a minha experiência e contar para vocês que eu tenho 7 anos de RH. Então, o storytelling ele é muito importante, porque mais importante do que contar é como você conta. No LinkedIn, é fundamental você fazer o social selling. Você precisa se vender o tempo inteiro. E apesar de parecer chato, quando você vai pegando o jeito, facilita. E quando as primeiras oportunidades aparecerem, você vai ficar viciado em atualizar o seu LinkedIn a qualquer coisa que acontece, tá?
O quinto ponto é o destaque. Então, é muito importante que você publique no mínimo 3 conteúdos relacionados à sua área de atuação. A Paty, eu não sei o que publicar. Você pode republicar algo. O logaritmo do LinkedIn, ele não funciona tão bem. Então, se você postar uma coisa aqui e outra ali, não tiver nenhuma interação, ele não vai te jogar para os recrutadores. É diferente de um logaritmo de um TikTok, que você vê um vídeo e, de repente, você está em looping ali, consumindo aquele mesmo conteúdo. É importante que você publique ou então que você republique coisas relacionadas à sua área. Hoje em dia, com a ascensão da internet, os recrutadores têm uma preocupação muito grande também qual é o comportamento desse colaborador na internet. Até porque as marcas, as empresas em si, elas têm atuado muito mais com o endomarketing, que é o processo de você aculturar quem está dentro, fazer com que eles publiquem nas redes sociais, do que propriamente com o marketing, né? Com marketing para fora. Então, é muito fundamental que você tome cuidado com aquilo que você publica, mas é muito importante publicar. Não tenham medo. Mas eu não sou blogueira, eu não sou influenciador. É muito importante que publique conteúdo sobre a sua área, tá? E as experiências. Uma coisa que as pessoas erram muito é colocar apenas as responsabilidades. Então, eu na empresa X eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, essas eram as minhas atribuições. É muito importante que você coloque responsabilidades, resultados e competências. No LinkedIn tem a opção de você adicionar competências específicas e elas são utilizadas quando você está no modo recrutador para fazer filtros de candidatos. Então, às vezes, você tem experiência em Excel, mas você não colocou como uma competência o Excel. Você não colocou como uma competência comunicação assertiva ou liderança. E você acaba caindo através dos filtros, sendo que você tinha aquela experiência. Muito importante utilizar também palavra-chave da sua profissão. Palavras que sejam mais genéricas. Então, se eu utilizo um sistema financeiro e ele tem um nome muito específico, porque a minha empresa era alemã, você colocar talvez aquele sistema financeiro apenas pelo nome não vai ser atrativo para um recrutador. Diferente de você colocar que você utilizava sistemas financeiros e aí, entre parênteses, esclarecer qual sistema específico você tem experiência. É muito importante generalizar um pouco quando você fala das suas habilidades e competências, para que os filtros possam captar você e você seja aí alvo de uma oportunidade dentro do LinkedIn. E terminando aqui, caminhando para o final da parte do perfil ideal, os certificados são muito importantes. As empresas têm cada vez mais olhado para esse termo que eu trouxe aqui de RH, que é o Lifelong Learning, que é um processo de aprendizado contínuo. Então, pessoas que estão interessadas em se atualizar, independente das formações que tenham. Então, vocês estão na faculdade, vocês estão aí cursando uma graduação, ensino superior, mas a atualização também é necessária. Então, tudo aquilo que vocês fizerem, qualquer tipo de palestra específica da área de vocês que vocês assistirem, e que tem aí um certificado, coloquem. Mas vai ficar com 500 milhões de certificados. Depois você consegue linkar quais vão aparecer primeiro. Mas quanto mais conteúdo você tiver no LinkedIn, mais fácil vai ser para os recrutadores te captarem pelos filtros. Estou falando bastante de filtros, mas é porque quando você é recrutador e você está dentro da outra realidade de pesquisar pelas pessoas, muitas vezes você fica indignado porque você não encontra ninguém no perfil que você está buscando. E muitas vezes, quando você vai fazer uma busca ativa, então procurar a dedo, você fala, nossa, essa pessoa tem tudo que eu preciso, mas ela não colocou da forma correta do LinkedIn, por isso não estava puxando ali no meu filtro dentro do LinkedIn Recruiting, tá? A questão do idioma é muito importante. Quando você coloca no seu perfil que você tenha certificado, você faz curso, ou até no seu resumo que você fala XPTO de idioma, não puxa nos filtros. É muito importante que você selecione, aí eu deixei até o print, na lateral direita da sua página, né, do seu perfil, tem a opção do idioma do perfil. É por aí que o filtro do LinkedIn ele vai puxar se você fala mais de uma língua. Então, meu, por exemplo, está ali português, inglês e espanhol. Se ele não tivesse como idioma do perfil e tivesse apenas o meu resumo, eu cairia provavelmente no filtro, como se eu não tivesse nenhuma das outras proficiências nessas outras línguas. Ainda sobre o perfil ideal, a URL ela é muito importante. Ali, desculpa, tá replicado, mas foquem ali no quadradinho onde está o perfil público URL. Muitas pessoas deixam o URL da forma automática, que é o link, né? Onde fica o HTTP, enfim, sobre o seu perfil no LinkedIn. Se você deixa ela de forma automática, fica muito mais difícil para você acrescentar no seu currículo e também para recrutadores terem fácil acesso de compartilhar, enfim. Então é importante que vocês editem, é muito simples editar, coloquem aí de uma forma simples para, de repente, se você está conversando com alguém, um network presencial, seja fácil você falar e também fácil de adicionar no seu currículo. E torne também o seu perfil acessível.
Dentro das configurações de privacidade e dados de visibilidade do LinkedIn, existem várias chavinhas que você precisa habilitar. Então, se você não habilita os campos de visibilidade em privacidade de dados, muitas vezes o seu perfil fica invisível para recrutadores. Quando você está buscando uma oportunidade, eu sei que é complicado falar que você não deve se preocupar tanto com privacidade, mas no LinkedIn é necessário que você esteja completamente acessível, porque o LinkedIn ele funciona por conexões. Então, se a gente tem uma empresa e essa empresa não paga, né, a licença, que confesso que é um pouco cara, inclusive é em dólar a licença do LinkedIn Recruiting. Então, se a empresa não paga para o seu recrutador essa licença paga, ele não tem visibilidade a todos os usuários. O recrutador vai ter visibilidade apenas aos usuários que têm, de certa forma, alguma conexão com ele, ou esses que estão com todos os perfis, né, de privacidade e dados e visibilidade ativados. Pessoal, estou falando muito rápido, não podem avisar. Estou vindo direto do trabalho, então ainda estou no modo completamente corporativo aqui. Falando aqui dos segredos, então deixei aí que não é stalkear, eu estou expandindo meu networking. A conexão no LinkedIn, ela é fundamental, mas ela precisa ser estratégica. Então, Tati, eu arrumei todo o meu perfil, ele está configurado, estou com a foto, estou com o banner, editei meu URL, coloquei meus idiomas, atualizei o meu sobre, está tudo perfeito sobre mim. Mas se você não se conectar com pessoas que façam sentido para a sua carreira e que vão te abrir portas, de nada vai adiantar. Então, é muito importante prestar atenção nesses 3 pontos. Sempre tente se conectar com pessoas do seu nível operacional. Porque muitas vezes, quando surge uma reposição no time de alguém, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas quando surge uma reposição e você está ali sobrecarregado porque está faltando alguém no seu time, você vai lá no site da sua empresa e você recompartilha a vaga. Pessoal, estamos precisando do cargo XPTO. Então, o seu nível operacional ajuda muito a encontrar cargos parecidos. Se conecte com lideranças. Muitas vezes, se você tem uma vida ativa no LinkedIn, se você consegue publicar uma coisa ou outra, repostar, curtir, e você está conectado com uma liderança da tua área, pode ser que em algum momento, quando ele abrir uma vaga, ele pense, nossa, teve uma postagem que eu vi que fulano repostou, nossa, ele era da minha área, vou tentar achar, enfim, ajuda muito. E, obviamente, com profissionais de RH. Só que, apesar de ser necessário se conectar e ter essas relações com esses tipos estratégicos de pessoas, é muito relevante também que você não simplesmente conecte com absolutamente todo mundo que chegar até você. Por quê? Se você fizer isso, você está caindo no logaritmo errado do LinkedIn. Porque dentro do score, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, o LinkedIn vai entender que você faz conexões aleatórias. Então, você está usando a rede social de uma forma errada, e ele vai parar de te publicar para recrutadores. O LinkedIn é uma ferramenta muito boa, mas ele tem esses pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, quando eu vou me conectar com pessoas, pense nas empresas que você tem maior interesse de atuar. Por exemplo, hoje eu atuo na Cirela, não sou da construção civil, mas conheço muitas pessoas que se encantam pela Cirela por ser da construção civil, porque são engenheiros ou fazem algum tipo de atividade como alguma profissão como técnico de segurança do trabalho, faz sentido estar numa construtora. Essa pessoa ela vai olhar quais são as construtoras mais relevantes e aquelas que fazem sentido para a carreira. Então, beleza, escolhi quais são as empresas-chave que eu quero trabalhar, que eu quero uma oportunidade. E aí sim você começa a procurar conexões de pessoas dessas empresas, lideranças dessas empresas, RH dessas empresas. Lembrando mais uma vez aquele ponto que eu comentei com vocês, de que carreira é igual propósito, e aquela frase da Alice, se você não sabe qual caminho seguir, qualquer um deles serve, e as empresas vão simplesmente dizer que você não serve para elas. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado com quem você vai se conectar e que isso seja feito de uma forma estratégica. E aí, as configurações de candidatura. Paty, mas é óbvio, eu já me candidatei no LinkedIn, eu sei mais ou menos como mexe, enfim. Mas é fundamental que você tenha um currículo para cada vaga que você deseja. Bem fragmentado mesmo. Então, se eu quero, eu já sou um analista financeiro, e talvez eu esteja desempregado, eu nunca entrei no mercado de trabalho e eu estou tentando uma vaga de estagiário, mas se vier alguma de efetivo, eu também quero. Então, tenha currículos específicos para cada um dos modelos, com objetivos específicos e adequados de uma forma diferente. Você encontra alguns modelos na internet prontos que ajudam demais nessa construção. Crie alertas de vaga e realmente use. Quando você começa a criar alertas de vaga e você não abre, não se candidata,
o LinkedIn ele entende que você não está realmente buscando emprego e ele começa a meio que dar uma diminuída nas vagas em que ele te indica. Então, se você criar um alerta, é importante que você acompanhe ele diariamente. É muito importante a questão das competências que a gente falou na parte do perfil ideal. Então, quando você for colocar as competências, pensa nas competências que estão aparecendo nas vagas. Então, beleza, estou me candidatando para a vaga X e tem essa competência que eu não coloquei essa competência no meu currículo. Antes de aplicar para a vaga, volta no seu currículo, adiciona a competência e aí assim você submete a candidatura. É muito importante que você habilite também o envio de dados. Então, quando clicar em configurações de candidatura ali, também vai ter essa opção para você habilitar o envio de dados para que tudo aquilo que você tem de informação cadastrada, então, no seu e-mail, o seu WhatsApp, seja disparado para os recrutadores e você não caia naquela questão da privacidade que comentamos um pouco antes, tá? E sempre priorize vagas recentes. Como o LinkedIn ele centraliza todas as outras ferramentas de recrutamento, algumas empresas acabam fechando as vagas, seja pela Gump, InfoJobs e até pelo Vagas, e elas esquecem de desligar a vaga no LinkedIn. Então, priorize as vagas recentes. E aqui nós temos uma coisa que poucas pessoas sabem, mas ajuda demais quando você precisa pensar no que melhorar no seu LinkedIn, é o SSI para LinkedIn. Então, o LinkedIn ele tem esse processo de calcular o seu social selling, que é a sua venda social, através desse site. Eu deixei o QR Code aqui para vocês, e ele é bem assustador. Para vocês terem noção, esse é o do meu LinkedIn, ele está bem desatualizado. Acho que quando a gente entra numa empresa, a gente acaba meio que largando de mão e deixando ele de qualquer forma, mas isso não é recomendado, tá? Atualizem sempre o LinkedIn. Então, você precisa, quando você loga dentro desse site, você preenche os seus dados e loga com o seu LinkedIn, ele vai te trazer todas as métricas sobre o seu perfil. Então, ele vai trazer qual que é a porcentagem de aderência, quais são os perfis que você tem localizado. Então, por exemplo, quando a gente olha esse quadrinho onde está o meu, sempre vão ter esses 4 componentes da pontuação. O primeiro é estabelecer sua marca pessoal. Então, publicar, repostar, comentar, ter uma personalização no seu LinkedIn. O segundo vai ser localizar as pessoas certas. Então, as conexões que você faz, quem você aceita, quem você pede, o número de pessoas que te aceitam no LinkedIn. E o meu, que está baixíssimo, que é interagir oferecendo insights. São as publicações do zero. Eu não publico muito do zero no LinkedIn, aí acaba ficando zerada aí o score. E por último, criar relacionamentos. É quando você acaba conversando com as pessoas no LinkedIn e realmente criando um vínculo. Então, curtindo coisas das mesmas pessoas, repostando coisas das mesmas pessoas, o LinkedIn ele vai começar a te jogar para cima na rede social, dentro do logaritmo, porque ele vai entender que você é alguém que estabelece uma marca pessoal bacana, que se conecta com as pessoas certas, que está contribuindo para a rede social crescer, e ainda mais que está usando da forma correta e realmente criando relacionamentos, e não ficando apenas em conexões aleatórias. E algumas outras formas, né, algumas outras dicas, é o uso do chat GPT. O chat GPT ele veio aí para apoiar em diversas formas. Infelizmente, as pessoas acabam ficando um pouco preguiçosas com o uso dele, mas ele ajuda demais para coisas simples do dia a dia, como a atualização do LinkedIn. Então, se você tem dificuldade de escrever um resumo sobre você, de pontuar suas experiências, de decidir qual que é o melhor termo-chave que você vai deixar no seu título, converse com o chat GPT, vai lá, pergunta para ele, coloca os resumos que você já tem no seu currículo, ou as experiências que você faz e pede para ele te ajudar a organizar as ideias de acordo com aquilo que é mais importante para o mercado de trabalho. Para usar o chat GPT para isso, é muito importante que você se atente também a como você está perguntando para ele. Então, seja específico. Chat GPT, por favor, gente, sou muito educada com o chat GPT, eu tenho esse problema. Me ajude a elaborar um resumo sobre as minhas experiências que condiza, ou que esteja condizente, na verdade, com a minha área de atuação, esteja relacionado com as pessoas que mais são contratadas na minha área de atuação, porque ele consegue fazer uma pesquisa geral e te ajudar aí a deixar da melhor forma possível e não caiam no golpe de simplesmente copiar e colar. Utilizem a inteligência artificial, mas não copiem e colhem, porque algumas ferramentas de recrutadores já têm barrado isso. Então, peguem aquilo apenas para se basear, te ajudar a clarear as ideias, a ter um pontapé inicial. Outro ponto importante, que quase ninguém se atenta, é que o LinkedIn ele funciona também por rotina de uso. A média de uso das pessoas hoje em dia do LinkedIn aqui no Brasil são de 17 minutos, o que é muito pouco para uma rede social. É muito importante que você se programe para usar pelo menos 30 minutinhos.
E usar 30 minutinhos é muito simples. Qualquer momento que você estiver no trem, no metrô, ou então esperando entre uma aula e outra, abre o LinkedIn e corre ali como se fosse uma rede social normal, com muita intencionalidade. Então, curte aquilo que fizer sentido. Compartilhe um conteúdo que é até o ponto de baixo, né? Então, se você não se sente seguro para criar do zero, compartilhe conteúdos relevantes com as suas percepções. Mas não vem conteúdos relevantes para mim. Pesquisa, joga lá no LinkedIn aquilo que faz sentido para a sua carreira, que faz sentido para o seu momento, e ele vai te trazer algumas percepções, alguns conteúdos relacionados que você vai conseguir compartilhar, dizendo se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você discorda, tudo sempre de uma forma muito intencional. E, por fim, é muito importante você se manter atualizado sobre o mercado de trabalho. O LinkedIn, ele é uma ferramenta, como disse, para você postar conteúdo, para você ser ativo, mas a forma passiva também é importante. Então, pesquise sobre sua área de atuação, encontre pessoas que estão empregadas nessa área, acompanhe tudo que elas têm feito. Então, se você tem um objetivo específico, eu quero ser diretor de RH um dia, eu quero ser diretor de um hospital, procure pessoas que são referência na tua área e veja tudo aquilo que elas fizeram, quais foram os certificados, qual foi a carreira delas, tudo que elas têm feito para se atualizar e com certeza elas têm se atualizado. E é muito importante também acompanhar as publicações do LinkedIn Business. Ele é como se fosse uma revista Veja, versão corporativa e completamente gratuita. Então tem esse, inclusive, que eu recomendo muito, que é o Futuro do Recrutamento em 2024. Eles postaram recentemente e faz todo sentido para você conseguir entender o que os recrutadores têm pensado, quais são as maiores oportunidades do mercado e como eu consigo me adequar até elas. E aí, deixo aqui, a carreira é sua para construir. É uma frase que mudou muito a minha vida, porque a gente tem muita mentalidade de que eu estarei em uma graduação e depois que eu me formar, eu vou conseguir entrar na empresa que eu quero. Ou muitas vezes o oposto. A gente acaba ficando com muito medo, com muita insegurança de vou terminar a faculdade e agora. Então é muito importante que você pegue a sua carreira para construir. Ninguém vai fazer por você. Eu sei que o LinkedIn é chato, eu sei que é muito mais legal ficar no TikTok, mas é muito importante que você enxergue o LinkedIn como uma ferramenta para impulsionar a sua carreira e que você tome muita atenção e que você pegue a sua carreira para que ela seja construída dia após dia de uma forma intencional. Eu digo isso independente da idade que você tem, eu não sei aqui se nós estamos em pessoas mais jovens ou não. Isso faz muita diferença para o mercado de trabalho, pessoas que desde cedo sabem aquilo que querem. A maioria das pessoas que me procuram hoje para fazer mentoria de carreira, atualização de LinkedIn, são pessoas hoje que estão com 40, 46 anos, é a média das pessoas que eu acabo atendendo, e que não estão, talvez, em uma migração de carreira, porque não definiram logo cedo, porque não tiveram essa oportunidade de definir logo cedo aquilo que elas queriam para a sua carreira e para si, e com isso elas acabam ficando frustradas e se pegam na metade da vida decidindo aí fazer uma realocação, uma transição de carreira. Ou então são pessoas que não estão conseguindo se realocar, e quando eu percebo, eu olho o LinkedIn da pessoa, ele está sem intencionalidade nenhuma, ela colocou 15 cargos diferentes ali no seu resumo, no seu título. Então, lembrem-se sempre disso, que a carreira é sua para construir, ninguém vai fazer isso por você. E é muito importante que você se priorize. Da mesma forma que você prioriza, não sei, o seu corpo, a sua saúde mental, a sua carreira precisa também ser priorizada, porque querendo ou não, ela é base de tudo isso. Se você não tem uma carreira bem sucedida, com certeza você vai ter questões financeiras e depois vai ter muito mais dificuldade para desenvolver as áreas que são prioritárias para você. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Trouxe algumas dicas rápidas. É um assunto que ele não é muito extenso. Espero que tenha colaborado de alguma forma e fico à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Pessoal, temos dúvidas? Querem levantar a mãozinha para poder falar? Quem não quiser falar também pode pontuar aqui no chat que eu leio para a Patrícia. Aliás, Patrícia, particularmente, eu estou pensando, estava até comentando com os meus alunos aqui no WhatsApp, que eu mesmo tenho que rever o meu LinkedIn. Então, eu trouxe aqui algumas dicas que, como você colocou, parecem que são óbvias, mas a gente esquece de olhar para esse básico. E aqui na Estácio, gente, nós estamos com algumas ações para poder auxiliá-los. Então, a Paty falou um pouco, por exemplo, da questão do currículo. Estamos com oficinas de currículo, vai acontecer essa semana, inclusive, na Semana da Gestão, os alunos ajudando vocês. Tanto para a construção, por exemplo, do primeiro currículo, porque o primeiro emprego é muito difícil, a gente não sabe o que fazer, a gente está com uma consultoria para isso. Também temos um auxílio para vocês com a primeira entrevista de emprego.
E eu quero fechar esse semestre com o NAC usando um laboratório que a gente tem aqui dentro, não sei se vocês sabem, de fotografia, para vocês terem essa ajudinha com a foto profissional. A gente consegue trazer isso para vocês aqui também, e esse task é contemplar. Bom, aqui temos uma pergunta, Patrícia, para você. A Pamela que trouxe. Para colocar o idioma no perfil, precisa ser fluente na língua? Não, mas é importante que você tenha segurança para fazer pelo menos uma entrevista dentro desse idioma. Quando você coloca o idioma no perfil, ele facilita para os recrutadores brasileiros se encontrarem no filtro, mas também faz com que recrutadores de países que têm esse idioma como língua principal te encontrarem. Então, é bom também para quem tem talvez um inglês fluente e quer uma vaga aí para ganhar em dólar, quem não quer, na verdade, se colocar, fica disponível também para recrutadores de outros países. Mas se não tem inglês fluente ou espanhol fluente, pode colocar também, tendo essa visão de que você precisa ter pelo menos segurança para fazer uma entrevista dentro desse idioma. Paty, uma pergunta também que os alunos às vezes trazem. Eles estão na faculdade, estão realizando atividades extensionistas, fazendo alguns projetos externos. Como que a gente poderia trazer os projetos extensionistas que eles estão realizando na faculdade para o LinkedIn? Como seria a melhor forma para eles? Essa é uma pergunta muito importante e você consegue colocar eles, dependendo do projeto, ou como experiência ou como habilidade. Aí, meu emprego anterior foi uma oportunidade muito grande que eu tive. Eu entrei em uma Big Four, não sei quem aqui no mercado financeiro sabe o que isso significa. Eu consegui uma oportunidade porque dentro da faculdade de psicologia eu era coordenadora de marketing da Atlética. Então, foi isso que chamou a atenção no currículo, porque era uma vaga para atuar em RH, mas que teria uma pegada de employer branding, né? Então, mídias sociais, só era caraca, é um estudante de psicologia que vai ter em base em RH, mas que por algum motivo aleatório da vida entende muito bem de marketing também. Então, foi isso que me ajudou. E como era um projeto um pouco mais extenso, né? Então, eu fiquei ali durante um ano praticamente dentro desse projeto como coordenadora da Atlética, na parte de marketing, eu coloquei como experiência. Mas dependendo do que for, se for uma mentoria, enfim, você pode colocar tanto experiência quanto na parte ali de habilidades, tá? Temos mais uma pergunta também aqui, está questionando como que a gente faz para poder pesquisar as pessoas para acompanhar no LinkedIn? Por exemplo, se a gente está na área da psicologia, a gente começaria com um filtro geral, você diria que seria talvez pela área que a gente quer atuar, qual é o melhor caminho para decidir isso? O melhor caminho é sempre o mais específico possível. Como o LinkedIn ele não tem um logaritmo tão legal, quanto mais você abre, menos ele te traz nos filtros dos recrutadores. Então, se você já tem uma área de interesse, por exemplo, na psicologia, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, a maioria das pessoas colocam dentro da bio deles a palavra-chave. Então, por exemplo, se você jogar psicologia jurídica, já vão aparecer algumas pessoas. Deixa eu testar aqui e mando para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, nós temos aqui, se eu jogo aqui, psicologia jurídica, ele já vai me trazer os filtros. Eu não preciso necessariamente pesquisar uma pessoa em específico. Mas se eu colocar aqui pelo nome, ele já vai me trazer. Então, essa aqui é da área de pesquisa, essa aqui já é da parte clínica, mas todos eles, de alguma forma, têm dentro do perfil deles a palavra psicologia jurídica como uma palavra-chave, tá? E aí, se eu, por exemplo, quero, eu expondo essa Mariana, mas, por exemplo, se eu quero atuar na psicologia jurídica e eu quero uma oportunidade, eu vou entender aqui com ela o que ela tem feito. Ela, por exemplo, é estagiária aqui na Estrela, não estou expondo, então, porque ela é minha colega de trabalho. Mas eu percebo, tá, ela é estagiária ainda, quero um perfil um pouco mais sério. Então, eu posso pesquisar de uma forma melhor. Então, psicólogo, que aí eu vou encontrar a pessoa que já está atuando dentro desse cargo. Aí eu consigo ver o que essa pessoa fez de cursos, por exemplo. Então, como que ela fez para chegar nesse momento? Ah, ela começou dentro de uma fundação, ela foi crescendo como autônomo. Quais são as certificações que essa pessoa tem? Então, esse aqui ele tem 8, por exemplo. Então, ele fez psicologia organizacional, terminou, né, um mestrado em educação. E você vai vendo qual foi, na verdade, a trajetória de carreira dessa pessoa até ela alcançar o cargo que talvez seja o cargo que você tem maior interesse.
Outra pergunta, vou aproveitar, tirar minhas dúvidas. Tendo em vista assim, quando a gente não é recrutador, não está atuando especificamente no RH, compensa essa ideia do LinkedIn Premium? O que você acha desses recursos que vem pagando esse valor extra? Como que é isso? Você acha que a gente precisa? Depende se você tem tempo ou não. O LinkedIn ele é muito bom, mesmo sem pagar, se você tiver tempo para gastar na rede social de uma forma ativa. Então, você utiliza ele para publicar, para repostar, para curtir, comentar. Isso vai trazer com que o logaritmo te enxergue. Agora, se você é uma pessoa que você não tem tempo e você tem esse recurso, vale a pena porque ele vai fazer por você aquilo que você não tem tempo para fazer. Então, você deixa o seu currículo prontinho e ele vai te trazer, inclusive, insights. Uma ferramenta boa do Premium é que ele te mostra quais são as coisas que você tem de gap dentro do seu LinkedIn que você precisa melhorar. Ele te coloca em posições melhores de vagas. Mas, se você é uma pessoa que consegue utilizar o LinkedIn de uma forma contínua, vai ter uma rotina de uso e se dedicar para isso, eu acho que não vale tanto a pena. Temos mais perguntas, pessoal, aproveitem. Verdade, que lembrei agora. Para quem tem medo de falar com o recrutador do LinkedIn, porque às vezes você sabe que é o recrutador de uma vaga que você tem interesse, quem é a pessoa de foco, e você não sabe como abordar. Tá tudo bem abordar, facilita a vida do recrutador, porque às vezes ele está trabalhando 1 milhão de vagas e ele recebe ali uma mensagem de alguém que faz sentido. O RH ele precisa de mão de obra, ele está desesperado por fechar vagas, então se vocês entrarem em contato da forma correta, com certeza eles vão te dar visibilidade, vão permitir que você tenha uma oportunidade. E quando eu digo da forma correta, não mandem uma redação do Enem contando toda a sua trajetória de carreira. Mandem um simples. Oi, tudo bem? Vi tal oportunidade na sua empresa e gostaria de mais informações. Podemos conversar? Bom, vou até mandar aqui no chat, que é uma para vocês terem. É bem simples. Mandem para os casos as vagas que vocês tiverem interesse, que ajuda muito. E lembre-se, gente, não manda questão que não vou ler. Eu mesma só abria e deixava quieto. Temos perguntas mais, pessoal? Vou fazer uma pergunta em caráter de dúvida, mas tripudiano, mas a gente tem a questão do LinkedIn enquanto um Tinder ali, todo mundo quer sair em bom tom. Temos um conflito dentro do campo organizacional em algumas empresas, e tem um bom tom de sair de uma empresa que você está saindo, às vezes demitido, com muita alegria, mas tem esse processo de se desligar dessa empresa no LinkedIn. E a gente tem muitos momentos que eles escrevem alguns textos dentro ali que a gente até brinca um pouco com relação a essas colocações. Você diria que é uma checklist que a gente precisa ter? O recrutador, ele olha como é esse processo de saída, como a gente fala dessa empresa que a gente saiu? Sim. Sempre que você está, e às vezes não só no processo de hunting, mas quando você está com um candidato finalista, o recrutador ele tem muito esse comportamento de avaliar como você se comporta dentro da internet. E quando eu digo dentro da internet é tudo. Tem muitos recrutadores que olham, inclusive, se você tem Instagram, Facebook aberto, porque algumas empresas que têm um código de ética mais rígido, eles consideram essa parte também. E a maioria delas, mas está stalkeando, não poderia. A maioria delas coloca isso nos termos que quase ninguém lê. Então, quando você se candidata numa vaga, às vezes você está dando legalidade para o recrutador xeretar a sua vida. Mas, enfim, no LinkedIn é muito importante que você tome cuidado com esses aspectos e como você se comporta em relação à sua saída, à sua entrada, ao seu processo de desempregado. A galera do Open to Work, que às vezes começa a publicar incessantemente, curta aqui para me ajudar a encontrar um emprego novo. Isso não é de bom tom. Dependendo da postagem que você faz, você pode soar desesperado. E como eu falei, para um recrutador é muito importante ter você uma pessoa consistente, uma pessoa que sabe o que quer e que sabe fazer, que está se dispondo a fazer. Então, quanto mais desesperado você parecer, mais difícil vai ser para o recrutador brilhar os olhos no seu currículo. Da mesma forma, quando você fala sobre a sua saída ou sobre a sua entrada em uma nova empresa. E é muito importante fazer posts de entrada e saída, porque os recrutadores gostam de saber que você é uma pessoa engajada nas empresas. Faz toda a diferença para o recrutador saber, nossa, essa pessoa ela saiu dessa empresa, mas olha, ela fez um post de agradecimento, ela tinha um carinho especial por essa empresa onde ela estava, e com certeza entrando na minha, dependendo da cultura, a gente vai conseguir ter mais alguém
para propagar a nossa marca dentro do LinkedIn. Temos mais perguntas, pessoal? Como é que vocês estão? Ninguém aqui levantou a mão, a gente engajou um número, acho que muito interessante. Acho que está todo mundo, assim como eu, pensando em abrir o LinkedIn agora e dar uma revisada, porque acho que você trouxe algumas coisas muito interessantes, inclusive ferramenta para a gente avaliar, que eu acho que é muito rica para nós. E vou liberar aqui para vocês, senhores alunos, o formulário para as horas complementares, mas eu acho que o conhecimento em si está num sentido muito mais rico para a gente poder aprofundar isso. E, Paty, queria te agradecer. Hoje você veio falar um pouquinho para o time de gestão, mas acho que esse é um conteúdo muito rico, tanto que temos alunos de psicologia aqui para poder conhecer, para poder ter esse tipo de compreensão, porque o mercado de trabalho hoje em dia ele vem dessa forma. A minha vaga aqui no campo acadêmico, enquanto professora, veio do LinkedIn. Então, vim para Estácio por conta do LinkedIn. Eu acho que são coisas para a gente também perceber, porque são portas de entrada. Muitas vezes a gente imagina que isso é uma coisa só do time de gestão, só do time de RH, mas é do mundo corporativo. E o LinkedIn eu acho que veio para ficar. Então, eu gostaria de te agradecer em nome da Estácio e deixar as portas abertas também para próximos eventos, oficinas, inclusive, se você quiser vir aqui presenciar um dia, estamos com as portas abertas. Então, gratidão por esse momento e por essa troca. Perfeito, conta comigo. E queria deixar também, não sei como vocês estão fazendo essa semana da gestão, mas se você puder sortear uma pessoa, que aí eu vou oferecer para ela uma análise de perfil comportamental e uma mentoria de carreira, que eu acho que faz sentido, pensando nas dúvidas que vocês tiveram, enfim, acho que vai ser importante para engajar não somente esse momento, mas também toda a semana de gestão que você está fazendo. Perfeito, Paty. Eu vou fazer assim então, gente. Eu vou colocar aqui para gente, olha a oportunidade que vocês estão recebendo, esse link que vocês estão fazendo a inscrição aqui para poder fazer o horário da hora complementar. A gente vai gerar números, tá bom? E a partir daí eu vou fazer o sorteio no Instagram de gestão. E aí vocês descobrem, provavelmente amanhã, porque eu acordei com os alunos de deixar o dia, então, porque eu sei que a gente tem horários diferentes, a gente tem a turma da manhã, para todo mundo poder sair contemplado também com isso, que eu acho que é algo muito rico. Inclusive, se você quiser me ofertar isso aqui de exemplo também, tá? Agradeço. E o pessoal já está comentando aqui que já está olhando o LinkedIn, já está fuçando um pouco para esse olhar, então, muito obrigada. Imagina, pessoal, contem comigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Se cuidem. E, pessoal, Estácio, que está aqui no presencial, 7h15 temos uma palestra lá no auditório. Espero vocês se cuidem. Ótima semana, meus amores. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, até amanhã.